começando agora o Podmari, o podcast para tirar ideias e assuntos de todas as caixas. Estamos começando o episódio 2 do Podmari, o podcast que vai tirar assuntos e ideias de fora da caixa. Hoje nós estamos com um assunto super interessante e que eu também vou aprender muito: direito, desenvolvimento econômico e social dos municípios, inovação e parques tecnológicos. Comigo hoje, Thaís Magrini, Francisco Inocêncio e José Maurino. Agradeço aos três pelo aceite do meu convite e, na sequência, começamos as entrevistas. Então, estamos começando a primeira entrevista do Podmari de hoje para falar sobre inovação e direito, e eu tenho a alegria de estar com a Thaís Magrini. Thaís, eu quero começar essa nossa conversa, mais uma vez te agradecendo, como já fiz na nossa abertura ali, mas te agradecendo pela oportunidade de te ouvir, e tenho certeza que todos os nossos ouvintes e também telespectadores, porque nós estamos no YouTube, no Deezer, estamos também no Spotify, então nós temos ouvintes e temos telespectadores, vão ficar muito felizes e vão receber um banho de conhecimento, tenho certeza, hoje, Thaís. Thaís, então quero começar aqui pedindo para que você fizesse uma breve apresentação sobre você. Olá, Mari, muito obrigada de novo pelo convite, para mim é uma honra estar com você juntas nesse projeto, mais um projeto, ao lado também desses outros convidados que tenho certeza vão enriquecer muito aos nossos ouvintes sobre esses temas que serão tratados no podcast. Então, meu nome é Thaís Magrini, como você bem disse, eu sou formada em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná, campus de Foz do Iguaçu, sou especialista em Direito Internacional e hoje eu sou aluna especial da pós-graduação da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, onde estou morando atualmente. Então, começando esse assunto, eu quero fazer uma pequena abertura aqui de uma pesquisa bem rápida que eu fiz do Sebrae. Os adventos de novas tecnologias e sofisticação das relações mercadológicas e pessoais têm feito com que o exercício judicial evolua e se transforme de maneira considerável, principalmente dos últimos anos para cá. Meios de comunicação mais incrementados, novas maneiras de empreender, esses e outros aspectos têm despertado a necessidade de otimizar os processos legais em vários sentidos. Percebendo uma nova dinâmica, os escritórios de advocacia e os profissionais e as profissionais de direito pelo país e pelo mundo buscam se adaptar baseados em um princípio, a inovação. Então, Thaís, com essa abertura aqui, eu vou tirar da caixa a nossa primeira pergunta que eu gostaria que você respondesse. Por que você aliou a inovação à sua profissão de advogada, Thaís? Mari, eu acho que eu cresci nesse desenvolvimento tecnológico, eu cresci com o surgimento da internet, eu vim acompanhando a evolução disso desde que eu era criança, e acho que foi um processo muito natural eu decidi implantar a inovação dentro da minha advocacia, porque eu via a maneira como essa tecnologia ela estava impactando a nossa sociedade, e dentro do direito eu quis perceber como que as inovações tecnológicas, o desenvolvimento que a gente está tendo ainda nesse âmbito, eles são recepcionados pelo direito, como que o direito enxerga essas novas tecnologias, e também como que elas podem contribuir no nosso dia a dia como profissionais, mas também como essas novas ferramentas que a gente tem disponíveis no mercado hoje, elas podem contribuir para a ampliação do acesso à justiça, que foi o que você disse na sua fala inicial dessa pesquisa do Sebrae. É exatamente a reunião de todas essas circunstâncias que me fizeram olhar para a inovação e acrescentar isso na minha atuação profissional. Muito legal, vamos para a próxima. Esse nicho, né, o nicho da inovação no direito, tem espaço para mulheres e pessoas pretas, e aqui eu incluo as pessoas com deficiência também? Com certeza, eu acho que esse é um nicho que tem muito para crescer e também para receber contribuição dessas pessoas para desenvolvimento de novas ferramentas, mas eu também enxergo que nós temos um grande desafio pela frente. Eu fiz uma rápida análise
de como está o panorama da diversidade no universo das startups. A gente não tem hoje, pelo menos eu não tive contato, de nenhum relatório específico relacionado às law techs e legal techs, que são essas startups voltadas para o mundo jurídico. Qual que é a diferença entre elas? As law techs, elas são aquelas empresas que desenvolvem soluções jurídicas de modo amplo e geral para toda a sociedade. Então, é aquele robô com o qual você conversa no site para poder tentar solucionar alguma dívida que você tem para pagar com alguma loja que você fez. Essas são as soluções desenvolvidas pelas Lawtechs em sentido amplo. E as Legal Techs são aquelas empresas que desenvolvem soluções para escritórios de advocacia e para departamentos jurídicos internos de empresas, para gestão de processos, para gestão de prazos processuais, um controle de riscos um pouco mais otimizado. Esses são exemplos, né, do que as Lawtechs e as Legaltechs fazem. Não tem nenhum relatório específico sobre diversidade nesse âmbito, mas das startups de modo geral, no ano passado, a Distrito, em parceria com a Endeavor e com a B2Mummy, desenvolveram o Female Founders Report. Eles levantaram dados do ecossistema de startups que existem hoje no Brasil inteiro, foram avaliadas em torno de 6.200 empresas, para entender a presença feminina dentro desse ecossistema. Desse recorte, eles constataram que 4,7% das startups são fundadas exclusivamente por mulheres, enquanto que 5,1% são cofundadas por mulheres, ou seja, tiveram homens e mulheres que fundaram essas startups. Se a gente somar, dá um universo aí de nem 10% de participação feminina num universo gigantesco de startups. Então, a gente consegue enxergar que a participação feminina ainda é muito pequena, então, isso também traz um grande nicho de desenvolvimento de novas frentes das mulheres expandindo para essa área da tecnologia. Inclusive, existe um movimento chamado Elas in Tech, para poder trazer mais mulheres para a tecnologia. E dentro desse estudo, eles fizeram um recorte muito interessante, que dentre essas fundadoras mulheres, 75% se autodeclaram brancas e mais de 85%, perdão, delas afirmam ser heterossexuais, o que significa que a falta de diversidade dentro do universo das startups, ela não impacta somente a questão de gênero, mas também impacta as questões raciais, impacta as questões de orientação sexual, e é um trabalho que deve ser feito e que eu acho que está crescendo bastante um movimento de trazer mais mulheres, mulheres pretas, mais pessoas de origem indígena, mais pessoas da comunidade LGBTQIA+, para dentro do universo desse ecossistema das startups. A B3, que é a Bolsa de Valores brasileira, ela está estudando implantar uma regulamentação para que as empresas que são listadas na Bolsa de Valores, nos seus conselhos de administração, tenham uma parcela desses conselheiros mulheres, e também de outras minorias, como pessoas negras e pessoas da comunidade LGBT. Acho que essa é um ponto a ser observado, então, é claro, existe muito espaço ainda para mulheres e para todas as pessoas que quiserem adentrar nesse ecossistema. É muito, muito bom os números que você trouxe, a Thaís sabe, me conhece, sabe que eu adoro números. A Alice Bianchini tem uma frase que me encanta, né? O que não se mede não se muda. Eu só queria fazer aqui uma intervenção, é que quando a gente fala de minorias, né, Thaís, é que essas são minorias nesse espaço, não que essas pessoas sejam minorias na sociedade, pelo contrário, as mulheres são maioria, as pessoas pretas e pardas são maiorias no Brasil, mas são minorias nesse espaço, só para deixar especificado aqui, quando nós tratamos da palavra minorias, é que elas são minorias, infelizmente, nesse espaço. Quais os projetos em andamento para promover a inovação aos profissionais que desejam se qualificar na área de inovação e direito, né? Especificamente essa área que a gente está tratando aqui nessa parte do podcast? Então, Mariana, hoje a gente tem algumas iniciativas que são relacionadas a
promoção e desenvolvimento desses profissionais. Muitas delas, as mais importantes e consideráveis, são capitaneadas pela própria OAB Paraná. A OAB Paraná, ela promove hackathons na área jurídica, especialmente na seccional, mas já tiveram algumas edições anteriormente, em anos anteriores, no interior do estado, para o desenvolvimento de soluções jurídicas e inovadoras para o nosso dia a dia do direito. A OAB promove esse tipo de evento. A gente tem também algumas universidades, não só na capital, mas também no interior, que têm promovido e divulgado cursos, pós-graduações relacionadas ao tema. Tem alguns grupos de pesquisa também espalhados aí ao redor do estado que tratam sobre esse tipo de assunto. Acho que essas iniciativas aí são o que tem estimulado bastante, mas ressalto aqui a importância da OAB Paraná nesse trabalho árduo que tem sido feito aqui no nosso estado para promoção de inovação no nosso ecossistema de justiça. A gente pode dizer que o Paraná está à frente, né? E é Com por isso, não só, né, na advocacia, a OAB Paraná, como os nossos próximos convidados que fazem parte da Secretaria da Fazenda do nosso estado, que também tem pontes inovadoras dentro do Paraná. Então, o Paraná tem sido realmente referência para todo o país, e acredito que também para a América Latina, né, Thaís? Muito Com bacana, certeza. muito orgulho nosso, né, desse nosso coração paranaense estar pulsando tão fortemente para a tecnologia. E vamos lá agora para a nossa última pergunta. Já? Viu? Passa rápido, né? Eu queria que você deixasse uma dica para quem quer participar de projetos de inovação na área do direito, qual caminho, qual local buscar. Você falou aqui vários nomes, mas queria que você deixasse uns, apontasse uns aqui no final, para que essas pessoas que que estão querendo buscar, né, esses novos profissionais, essas novas profissionais do direito que estão querendo buscar caminhos para participar desses projetos de inovação na área do direito, Thaís. Acho que o primeiro passo, Mariana, é as pessoas entenderem o ecossistema onde elas estão inseridas. Mas, de modo geral, se você é um profissional que está, por exemplo, na cidade de Curitiba e região metropolitana, você pode se aproximar do Vale do Pinhão. É um ambiente, um hub de inovação muito forte que existe no leste do estado do Paraná. Se você está mais ao norte e noroeste, existe o hub Red Food, que é pé vermelho em inglês, que também envolve todo o hub de inovação lá do norte do estado. Se você está agora no sudoeste do estado, você pode procurar Sudo Valley, e se você está no oeste do estado, você pode procurar o Iguaçu Valley. Cada um desses polos e hubs de inovação reúnem e congregam todas as pessoas que têm startups, que trabalham no ecossistema de inovação de alguma forma. Mas, além disso, eu destacaria que a parte mais importante da inovação e de querer estar nesse meio é se manter atualizado, porque as coisas acontecem muito rápido. Então, participar desses eventos, estar inserido nesses grupos, também vai te ajudar a receber com antecedência essas informações do que o mercado está fazendo, quais são os anseios das pessoas, o que elas esperam e o que elas necessitam efetivamente, para que você possa ir dialogando e trocando ideia com as pessoas, pensar em novas possibilidades. Mas aí falando, por exemplo, no âmbito nacional, se você quiser que eu traga aqui algumas coisas para também auxiliar, Claro! eu quero pontuar principalmente dois programas que, na realidade, são relacionados a auxílio e inserção de pessoas pretas nesse ecossistema. Acho que, se eu falei antes que os números não estavam muito favoráveis, a gente tem que também trazer as iniciativas que estão promovendo esse tipo de iniciativa. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem a Preta Hub, que tem um programa de aceleração de negócios de empreendedoras negras. Eles dão aporte financeiro para empreendedoras negras e treinamento e capacitação. E tem também o Black Founders Fund, que é uma iniciativa da Google for Startups para investir, levar recursos financeiros sem precisar de contrapartida financeira ou participação societária em
startups fundadas e lideradas por empreendedores negros e negras no país. Então, eu acho que essas iniciativas são maravilhosas para todo mundo que quiser participar e se unir ao ecossistema. Thaís, ficaria com você mais 2 horas, porque você tem conhecimento extenso, a conversa é gostosa, então a gente vai trocando, eu fico assim, de boca aberta, né? Com tanta novidade e com tanto que a gente pode aprender para inovar na nossa profissão de advogada e de advogado. Eu quero te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela oportunidade de estar com você, mesmo que seja distante, né? Não fisicamente, mas virtualmente. E dizer que eu desejo para você toda a sorte do mundo e que você alcance todos os seus desejos, porque você merece, você é uma profissional muito competente. Então, eu conversei aqui com a Thaís Magrini sobre direito e inovação. Muito obrigada, Mariana. Obrigada pelo convite. E agora nós recebemos o Francisco Inocêncio para tratar de economia e inovação. Então, a gente fez uma pequena pesquisa no site O Economista. E eu vou trazer aqui uma abertura para a gente começar, Francisco. A inovação é o elemento essencial para gerar riquezas para as novas empresas e promover desenvolvimento econômico e social dos países. Segundo os autores do livro Inovatrix, Clemente Nóbrega e Adriano Lima, inovar possibilita a metamorfose dos fatores de produção escassos na geração da riqueza econômica. O economista Joseph Schumpeter, em 1912, desenvolveu uma teoria em que afirma que a economia é movimentada por grandes ciclos econômicos que são gerados a partir de inovações. Então, com esse texto inicial aqui, eu agradeço a presença do Francisco Inocêncio aqui. E, Francisco, eu começo aqui, mais uma vez, falando da importância da tecnologia e da inovação aqui no Paraná. Você é uma referência. E eu queria, então, que você se apresentasse brevemente com o seu currículo. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar contigo e desejo muito sucesso aí nessa nova iniciativa aí, nesse um processo inovador que você está abrindo um espaço excelente para nós. Eu tenho formação acadêmica, sou economista, né? Tenho especialização em políticas públicas, principalmente para as políticas voltadas para resultado. Sou especialista também voltado principalmente para a minha área de atuação de auditor fiscal na área de contabilidade e auditoria, e busquei também, além disso, a minha especialização voltada para a área de inovação. Atualmente, eu sou responsável pela área de tecnologia da Secretaria da Fazenda do Estado do Paraná, mas, de qualquer forma, eu sempre tive a minha vida profissional pautada na área da inovação, seja como gestor, eu já tive a oportunidade de ocupar vários cargos de gestor no Estado do Paraná, no governo do Estado do Paraná, também na Prefeitura de Curitiba, por um bom tempo. Então, esse é o meu habitat. Vou começar aqui, vou fazer a primeira pergunta para o Francisco. Vamos lá. Francisco, por que você aliou a sua profissão de economista à inovação? Qual foi essa necessidade que você buscou, que você fez essa aliança, economia e inovação? Esse é um aspecto muito importante, e aí, quando você abordou a questão do Schumpeter na sua introdução, esse é um aspecto fundamental para o economista. Então, quando nós estudamos algumas grades da nossa formação em economia, é estudar os ciclos econômicos, ou seja, como que se comporta a economia nos diversos períodos do tempo. E aí, efetivamente, Mariana, você verifica que as grandes rupturas, as grandes mudanças, os grandes ciclos se deram exatamente pelo processo da inovação. O que é a inovação? É a disruptura de um modelo anterior para que você agregue valor, que você modifique a vida das pessoas e, com isso, a sociedade possa viver melhor. Então, vamos para a próxima pergunta. E na economia, tem espaço, né? Na economia e na inovação, tem espaço para mulheres e pessoas pretas nesse movimento de inovação que você apresentou aqui para a gente? Tem espaço para mulheres, tem espaço para pessoas pretas nesse nicho? O ambiente de inovação, Mariana, eu considero um dos ambientes mais democráticos que existem.
Porque a base fundamental de um processo inovador é efetivamente a democratização, é a desconcentração, né? Você poder atingir os mais diversos habitats. Porque é importante nós salientarmos, quando nós falamos de inovação, Mariana, em linhas gerais, as pessoas pensam em produtos. Eu tenho um produto inovador, eu tenho um novo smartphone, eu tenho um carro movido à energia, à eletricidade. E a inovação não é isso, somente isso. A inovação, ela se dá no processo, nos serviços, nos produtos, mas fundamentalmente na mudança de processos. Por exemplo, quando eu faço uma gestão aqui no serviço público, o modelo de gestão, ele é totalmente fundamentado pela inovação, ou seja, eu posso inovar no meu processo de gestão de forma que eu possa melhorar a qualidade do meu serviço prestado e também a qualidade dos meus funcionários. Quando você fala em inovação, você pode fazer um processo de inovação, seja lá num ambiente, digamos, no subúrbio de uma cidade, numa população de baixa renda, em um quilombo, numa área indígena ou num centro da cidade como Curitiba. Então, a população negra pode aproveitar muito esse espaço para que ela possa convergir, ou seja, agregar o que a gente chama desse habitat de inovação, e começar a introduzir essa nova forma de ver a vida dentro do seu contexto, pelo menor que seja. Mas, para isto, é fundamental que nós primeiro, estejamos abertos para absorver esse conhecimento, que nós tenhamos proatividade para buscarmos novos conhecimentos, buscarmos novos espaços, nos inserirmos nos espaços de inovação, né? E com isso nós conseguimos galgarmos melhor esse espaço. Todos têm esse espaço dentro desse mundo, desse habitat da inovação, sem grandes traumas, sem grandes dificuldades. Essa última pergunta foi maravilhosa, eu queria continuar nesse ponto, mas vamos passar para a próxima. Francisco, quais os projetos em andamento para promover a inovação na economia, nos profissionais da economia, da administração, para quem quer e deseja se qualificar nesse nicho, né? Nessa área de inovação aliada à economia, à administração, você no serviço público, né? Então, na administração pública, qual é esse caminho? Você que está tão envolvido com isso, é uma referência aqui no nosso Paraná e também no Brasil, queria que desse esse feedback para quem está nos assistindo. Uma sugestão legal que eu passo para vocês é um curso do Sebrae. Você vai ter um curso que se chama Curso em Inovação. É um curso bem 16 horas, mas ele introduz a pessoa, o profissional, ao ambiente de inovação. E lá ele traz um conceito interessante que é voltado ao empreendedor ou para a formação individual da pessoa mesmo. O porquê que eu digo que é fundamental você fazer esse curso? Para ter um nivelamento. Para dizer, poxa, o que efetivamente eu preciso para eu entrar nesse ambiente de inovação? Esse é um recorte. Agora, voltando mais para a administração pública, o governo do estado do Paraná, ele está adotando diversas premissas, e eu acho que aí o Maurino vai entrar com maior profundidade, ele possui a característica de ser um governo inovador. E ele está buscando alternativas para melhorar o ambiente de inovação. E essa melhoria, ela tem que se dar fundamentalmente, Mariana, nas escolas, no ambiente de ensino. A inovação é algo que tem que começar desde a criancinha até o idoso. Eu tive uma experiência fantástica, rapidamente eu vou dizer para você, que eu estive em Pato Branco fazendo uma visita no ambiente de inovação deles, e eles me convidaram para ir numa sala de aula com crianças de 3, 4, 5 anos de idade. E eles estavam sendo introduzidos nesse ambiente de inovação. É algo maravilhoso. Ou seja, as crianças já despertarem para a inovação. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque tem que ter fundamentação, você tem que ter fundamento para você se preparar para essa nova revolução. Eu sempre digo o seguinte, tem as pessoas inovadoras e tem as pessoas que absorvem inovação.
você tem que escolher em qual desses lados que você está. Você quer ser realmente participar desse processo inovador, independente do escopo, no micro ou no macro, ou você quer apenas absorver informação? O que eu quero dizer com isso? Você quer desenvolver um smartphone ou você quer apenas se utilizar das ferramentas do smartphone? Isso tem uma diferença singular, Mariana. Eu quero ser um líder da minha comunidade e promover um processo de inovação na minha comunidade, eu simplesmente quero ser liderado de acordo com as lideranças da minha comunidade. Eu quero participar desse processo. Então, isso é algo que tem que ser internalizado na pessoa e ela, por si só, passar a ser um instrumento de transformação por meio da inovação. Então, dentro do governo do Estado, tem vários trabalhos que estão sendo desenvolvidos nesse âmbito. Mas você não precisa ficar esperando o poder público. Hoje nós temos algo que é fantástico, que é a internet. Então, hoje você tem muitos cursos gratuitos, você tem muito material, você mesmo fez uma citação aí que você buscou na internet. Então, hoje tem muito material disponível. As pessoas podem hoje tanto em língua portuguesa como em outras línguas. Hoje você pode estudar, por exemplo, fazer um curso de Harvard, se você quiser. Você faz daqui gratuitamente. Então, isso que eu quero demonstrar para vocês, para as pessoas, que não tem limite. Se você sonha, sonhe alto e busque uma estratégia para você atingir o seu sonho, com certeza você vai chegar lá. Exatamente, Francisco, é uma escolha, né? A inovação é uma escolha. Nós estamos vendo a ampla pesquisa que a internet nos deu e essa oportunidade, que aí fica uma crítica para para o Brasil, né? O Brasil ainda precisa, nós temos agora o 5G, mas o 5G ele tem que ser de verdade em todos os lugares do Brasil, não só em Curitiba, na nossa cidade, mas que nos lugares mais longínquos, onde tive a oportunidade também de conhecer, que o 5G chegue de verdade para que essas pessoas, além da escolha, tenham a mesma qualidade de acesso. Acho que se eu pudesse incluir a sua fala, que foi brilhante aqui, eu queria incluir isso, que esse 5G fosse de verdade em todas as áreas do Brasil. E vamos partir, então, agora para a nossa última pergunta. A conversa está tão boa, passa tão rápido, né? Eu queria que você deixasse uma dica, Francisco, para quem quiser participar de projetos de inovação na área da economia, né? Você já deu aí alguns lugares, né? A internet é um lugar muito interessante para isso, mas aonde que está borbulhando os projetos inovadores na administração, na economia? Eu queria que você desse esse caminho para as pessoas que estão nos assistindo e estão nos ouvindo. O melhor caminho é você buscar no seu habitat, ou seja, no seu ambiente, aonde que estão acontecendo esses nichos. É você identificar exatamente. Eu vou dar um exemplo, Mariana. Por exemplo, aqui em Curitiba, nós temos um habitat fantástico, que é o Vale do Pinhão. O Vale do Pinhão, aqui em Curitiba, ele é maravilhoso você ir lá, porque lá você vê as coisas acontecendo. Então, as pessoas que, eu diria os jovens, né, que estaria falando hoje, que pudessem visitar o Vale do Pinhão, eu acho que é um habitat para você começar a ser contaminado, você ser vacinado pelo ambiente da inovação. Esse é um ponto que eu acho fundamental. O outro ponto que eu acho que valeria a pena os jovens avançarem, aí eu diria, no aspecto mais restrito dele mesmo, é buscar desenvolver junto à sua, digamos, na sua sala de aula, no seu colégio ou na sua universidade, introduzir o tema da inovação como transversal. Outro aspecto importante que eu digo é as entidades estão começando a discutir esse tema para se transformar. Quando eu falo das entidades, são as entidades representativas de classe, por exemplo, a própria OAB, eu tenho certeza que esse componente está muito dentro da OAB. Eu participo da Associação Comercial do Paraná, e nós trouxemos esse conceito de inovação, seja no modelo de gestão, como de processos e produtos inovadores.
FIEP, a Federação das Indústrias do Paraná, ela tem o que eles chamam de bússola da inovação, é algo maravilhoso e que está aberto lá para a população. E fechando, Mariana, eu não poderia deixar de fazer um gancho, algo que você falou que eu realmente esqueci. É como tudo isso que nós estamos falando pode chegar lá na população. Eu estava participando do evento do ViaSoft Connect 2022 e a Maria Paula, que era apresentadora do ViaSoft Connect, aquela do Caceta, ela fez uma provocação para nós, tiro mais ou menos umas 2.000 pessoas. Ela disse: o desafio de vocês é fazer tudo que nós estamos discutindo nesses dias aqui, chega aos 33 milhões de brasileiros que estão num estágio de miserabilidade absoluta. Então, este realmente é um desafio. E aí cabe ao setor público fazer esse papel, e eu tenho certeza que o setor público está atento a isso e nós vamos conseguir dar esse salto. Francisco, só posso te agradecer por essa oportunidade de trazer tanto conhecimento, tanta informação para mim e para todas as pessoas que estão seguindo o Podmare aqui. Te agradecer pela generosidade de compartilhar o seu tempo, o seu conhecimento. Muito obrigada, Francisco, mais uma vez. Um abraço, Mariana, e mais uma vez desejo muito sucesso para você. Até mais. E agora, para falar de Parque Tecnológico, nós estamos aqui com o Zé Maurino. Parque Tecnológico é uma instituição que promove ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo por meio de ações planejadas e estruturadas que congregam empresas, instituições acadêmicas, como universidades e centros técnicos. Apresento a vocês o mais conhecido, já falado, José Maurino, que agora vai ter a oportunidade também, vou agradecer mais uma vez a presença do José Maurino aqui nesse podcast, e vou pedir para ele fazer uma pequena apresentação sobre o seu currículo. Zé Maurino, a palavra é sua, seja bem-vindo. Muito obrigado, Mariana. Queria cumprimentar a todos. Um prazer estar aqui com vocês, conversando nesse modelo, né? É a minha estreia no podcast, né? Primeira vez que eu falo nessa plataforma. Então, é uma honra poder estar aqui e poder contribuir e compartilhar um pouco desse conhecimento e dessa experiência que estamos tendo aí nos últimos anos. Eu sou funcionário público há 35 anos, sou professor universitário, dou aula de Economia Política no curso de Direito. No momento estou fora de sala de aula, por conta dos projetos que estou desenvolvendo, e há mais de 7 anos estou aqui na Secretaria da Fazenda, coordenando o Sistema Estadual de Parques Tecnológicos. A minha origem no governo ela é da Secretaria do Trabalho, já fui coordenador do Cine por 2 vezes, iniciei, aliás, a minha vida profissional como estagiário no Cine, e depois fui 2 vezes coordenador já estadual. Mas aqui na Secretaria da Fazenda eu tenho desenvolvido esse trabalho que é de mobilizar os parques tecnológicos do estado do Paraná. Como que você conseguiu aliar a sua formação acadêmica, você falou que é alguém da economia, da área da economia, à tecnologia? E já vamos aqui começar a falar como você aliou tudo isso e levou para os parques tecnológicos. Bom, isso foi uma coisa muito interessante, né? Tem profissões que a gente busca e tem outras que elas nos perseguem, né? Eu, durante toda a minha trajetória de serviço público, eu sempre tive o privilégio dos lugares por onde eu passei estar fazendo alguma coisa que ninguém nunca fez, algo novo, durante todas essas minhas 35 anos de serviço público. E quando cheguei na Secretaria da Fazenda, fui convidado pelo Francisco, então diretor na área tributária, econômica e tributária, eu vinha fazer outra coisa aqui na Secretaria, que na verdade era trabalhar na área do Fundo de Participação dos Municípios. Mas, enquanto estava aqui desenvolvendo meu trabalho, apareceu aqui na Secretaria da Fazenda alguém dizendo: olha, eu quero criar um parque tecnológico e preciso fazer parcerias com as universidades do estado do Paraná. Estou fazendo parceria com universidades de fora do Paraná. E quando eu fui tomando conhecimento do que viria e fui designado pelo Francisco para tentar entender o que é esse universo, eu me apaixonei, Mariana. Realmente é um tema que eu gostei demais, me aprofundei, fiz a minha 4ª especialização, eu sou mestre em economia, mas eu fiz a minha 4ª especialização para tentar entender ainda um pouco mais o que vem a ser a inovação e a tecnologia. E hoje eu tenho
percorrido muitos espaços, visitado muitas regiões do Paraná, e estou cada dia mais convencido de que nós estamos falando de futuro, nós estamos falando de desenvolvimento econômico. Agora, deixa eu completar, antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria saber quantos parques tecnológicos nós já temos aqui no Paraná. Queria que Muito boa. como você é o gestor desse projeto, queria que você só me dissesse quantos parques nós temos aqui no nosso Paraná. Então, na verdade é o seguinte, existem momentos que algumas coisas meio que ficam na moda, né? Ah, é moda falar em startup, é moda falar em inovação, então todo mundo queria um parque para chamar de seu. Prefeitos, deputados, todo mundo queria um parque. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos uma pesquisa, pegamos o professor da universidade e pesquisamos as melhores experiências de parque tecnológico no mundo e no Brasil. E ali nós tiramos as diretrizes do que viria a ser um parque de última geração. O que é um parque tecnológico? E tiramos o chamado Manual de Boas Práticas. Esse Manual de Boas Práticas, ele traz, então, as vertentes, as diretrizes do que vem a ser um parque. E, a partir deste manual, estabelecemos um instrumento e visitamos esses parques tecnológicos, fizemos ali uma avaliação para dizer se ele tinha ou não jeito de parque. E aí eu começo a brincar dizendo assim, ali onde a gente sentiu o cheiro de parque, a gente falou, vem para dentro. Trouxemos, cadastramos, vamos caminhar. Se vai se tornar um parque ou não, isso o tempo vai dizer. Então, eu diria para você, nós fizemos um credenciamento provisório de 18 iniciativas de parque. E dessas 18 iniciativas de parque, eu já tenho 8 que estão em operação, bem ativos, eu tenho 5 que estão em fase de implantação e tenho 5 que estão em fase de planejamento, distribuído em todo o território do Paraná e por todas as vertentes. Eu tenho da agricultura, eu tenho de TI e eu tenho de saúde. Perfeito. E agora eu vou fazer uma pergunta que você falou que tem tanto espaço, e eu quero te fazer uma provocação. Nesse espaço dos parques tecnológicos, tem lugar para mulheres e pessoas pretas? Que pergunta maravilhosa. Você sabe que na sociedade não tem, né? Se eu falar para você, tem lugar, o lugar será, de alguma forma, conquistado. É preciso que a gente busque. Ele não virá de graça. Então, se você me faz a pergunta, mas não tem no mercado de trabalho? O mercado de trabalho, tal como está, a população negra, as mulheres ganham menos. Então, isso já é um problema que está colocado na sociedade como um todo. E quando a gente fala de inovação, Mariana, sabe o que acontece? Toda vez que você ouvir uma propaganda de governo, de banco, todo mundo falando de inovação, olha o estereótipo do que eles demonstram. Geralmente, o personagem daquela propaganda é um homem branco, de idade de 30, 40 anos, com uma cara de classe média alta. Ou seja, parece passada uma ideia de que a inovação, o empreendedorismo é algo para uma elite. Então, nós temos que romper com esse paradigma e dizer que a inovação ela é para todos, ela tem que inserir a todos. Então, assim, se eu falar para você, não, o espaço está maravilhoso. Não, não tem. Todos os eventos que eu vou, eu geralmente sou homem, você não percebe a população negra, muito poucas mulheres, e é por isso que a gente precisa trazer esse tema o tempo todo, no sentido de chamar a atenção de que se a inovação tecnológica não for para incluir a todos, né, ela só vai ampliar as desigualdades. Então, eu diria assim, para o nosso povo, primeiro, nosso povo já venceu uma barreira muito grande, que era estar ausente das universidades. Nós já conquistamos, hoje nós já alcançamos esse espaço, é preciso manter e é preciso ampliar cada vez mais. Mas é preciso também entender quais são as áreas. Muitos do nosso povo não estão indo nas universidades. Se você buscar os vestibulares, este povo negro, as mulheres, não estão buscando a área de TI, não estão buscando a área de inovação, estão buscando várias outras, mas essa área, eu não sei quais serão as profissões do futuro, daqui a 30 anos, mas com certeza eu posso dizer, todas elas passarão pela área da inovação de tecnologia. Ou seja, isso daí é que nem antigamente, muito antigamente, eu que já tenho mais de 56, eu fazia curso de datilografia. E à época a professora falava assim, se você não fizer curso de datilografia, você não vai arrumar emprego em lugar nenhum, né? Hoje ninguém mais fala isso.
Mas hoje eu posso dizer com toda certeza, se não dominarmos a área de ciência, tecnologia e inovação, seja qual for a área que a pessoa for trabalhar no futuro, ela vai ficar atrasada. Então, eu diria assim, existe espaço, mas ele vai ter que ser buscado com muita ênfase e nós temos que nos preparar para isso. Então, eu vou deixar uma provocação antes da gente passar para a última pergunta, porque o tempo passa rapidinho, né? Quando a conversa é boa. Que você promova, que você pense em fazer um curso de especialização voltado para mulheres e mulheres pretas que queiram empreender no setor dos parques tecnológicos, na área de TI, na ciência da inovação. Então, eu quero deixar essa provocação assim como uma mulher feminista e que sempre pensa que é importante incluir. E ainda vou trazer mais um grupo que precisa ser incluído, a pessoa com deficiência. Então, talvez seja aí uma oportunidade de a gente pensar num curso direcionado para essas pessoas. Que eu até conversei com a Thaís antes, que não são minorias. Essas pessoas são minorias nesses espaços hoje, né? No espaço da inovação, no espaço da tecnologia, mas elas são maioria na sociedade. Então, elas precisam também ter igualdade, né? Ter esse espaço equânime também no espaço de tecnologia. E aí, passando aqui para nossa última pergunta, né, que é uma provocação, e já te agradecendo pela oportunidade de te ouvir e aprender tanto com você, eu queria que você desse uma dica para quem quer participar dos parques tecnológicos aqui no Paraná, e se você também souber de parques tecnológicos no Brasil, qual é esse caminho que essa pessoa que quer ingressar num parque tecnológico, quer fazer parte, qual o caminho que ela precisa percorrer? Na pergunta anterior, eu quero dizer para você que eu chamo tudo isso de diversidade. Eu acho que todo o segmento da sociedade que não pensar numa visão em que inclua a diversidade, até para quebrar um paradigma estabelecido pela sociedade que nos colocou numa posição muito difícil, que é eu chamo de mito da igualdade. Não existe igualdade. O que existe são diferenças. Agora, as diferenças não são nem melhores nem piores, seja a questão de gênero, seja raça, todos nós somos diferentes. E as nossas diferenças não nos faz nem melhor nem pior, apenas é diverso. E quando a empresa entende assim, ela sabe que ela vai ter maior produtividade. Então, eu sou pela inclusão da diversidade. Então, a diversidade no mundo de ciência, tecnologia e inovação é fundamental. Agora, como é que começa? Todo mundo tem assim aquele sonho, eu quero ser empreendedor, eu quero ser empresário, enfim. E aí, assim, primeiro, a gente nunca deve parar de estudar. Acho que essa é a grande questão, né? A gente, quanto mais estuda, quanto mais conhecimento, sabe que precisa ainda mais. Então, as universidades estão abertas para fazer cursos, para fazer especialização, e é nestes ambientes, é nesses territórios que a gente vai encontrar mecanismos, ferramentas que possam nos apoiar. E aí tem o SEBRAE, tem a FIEP, tem FEComércio, várias entidades que representam os segmentos empresariais e que têm muitas políticas voltadas para isso, né? Nós mesmos fizemos uma parceria, o Movimento Negro, com a FIEP, de um programa de inclusão de jovens negros no mercado de trabalho. Foi sensacional. Então é preciso que nós possamos assim encontrar e buscar parcerias. Então, elas estão abertas, principalmente empresas multinacionais têm essa disposição, eu acho que esse é um caminho, mas fundamentalmente, nossos jovens precisam entender que tem que estudar e estudar o mundo da inovação, da ciência e tecnologia como uma ferramenta base, transversal a qualquer área, se ele for médico, se ele for engenheiro, advogado, seja qual for a área, ele precisa entender de inovação e precisa entender de tecnologia, ou seja, ele tem que ter essa como ferramenta. Então, assim, os parques tecnológicos, eu tenho, são 18, como eu disse, espalhados pelo Paraná inteiro, eles estão aí à disposição, buscando crescer, buscando ideias. Quem quiser maiores informações sobre cada um deles, eu posso passar depois o link para vocês acessarem, mas de forma que estamos abertos a fazer essa política da inclusão, com certeza. E, por último, dizer que, dentro dessa provocação que você faz, nós criamos o curso de especialização em gestão de ambientes promotores de inovação, em que eu sou um dos coordenadores do curso, oferecido pela Unicentro, ele é em EAD, e esse curso está com 140 alunos
das mais diversas áreas do conhecimento, e eles estão buscando conhecer e entender como é que se faz a gestão de um parque tecnológico, de uma incubadora e de uma aceleradora. Perfeito. Olha, José Maurino Francisco não nos enganou. Ele disse realmente, eu já conhecia, eu já tinha conversado um pouco com você uns dias atrás, mas foi realmente importantíssimo para que esse podcast fechasse essa linha, né, do que foi proposto nesse segundo episódio, te ouvir e falar sobre os parques tecnológicos. Eu agradeço mais uma vez o seu tempo, a sua disponibilidade, você disponibilizar o seu conhecimento para a gente aqui e dizer que eu conversei com o José Maurino, que é gestor do Sistema Estadual dos Parques Tecnológicos do Paraná. José Maurino, muito obrigada mais uma vez e que a gente se encontre logo para falar mais sobre tecnologia e mais sobre inovação. Eu que agradeço e encerro com uma frase de Clarice Lispector. Quem caminha sozinho, certamente, quem caminha sozinho pode até chegar mais rápido, mas quem caminha acompanhado certamente vai mais longe. Um abraço e até uma próxima oportunidade. Encerrando esse segundo episódio, que tratou do assunto direito, desenvolvimento econômico-social dos municípios, inovação e parques tecnológicos, contou com a presença da Thaís Magrini, do Francisco Inocêncio e do José Maurino. Eu agradeço a você que esteve conosco hoje e dizer que a cultura da inovação começa com processos claros, ferramentas eficientes e um time multidisciplinar. É isso que ficou de aprendizado, de ouvir essas três pessoas que conhecem tanto desse tema. Obrigada a todos vocês, a todas vocês que estiveram conosco e até a próxima. Podmari, o podcast que vai tirar assuntos e ideias de fora da caixa.